Pronto, ó, confirmou. Ó Pronto. como tá. Pronto, olha aí. Boa noite para quem está chegando. Se tem alguém chegando aí, estamos no nosso horário. É, O golpe de 1964 e a resistência cultural, cinema, teatro e literatura. Não sei se o pessoal está aí. Tá olhando aí? Tá Tá, o som tá perfeito, bom? tá perfeito. Pessoal, deu qualquer coisa, dá retorno aí pro som. Como é que tá o som? Se o som tá bom? Vocês estão vendo bem e tal? Quem já entrou? Tá aqui eu, tá Alexandre, que é do Observatório. Para aqueles que estão entrando agora, a gente vai começar a nossa live é, intitulada O Golpe de 1964, a Resistência Cultural. Vamos destacar três expressões: cinema, teatro e literatura. É, Cinema, obviamente, cinema novo, alguma coisa do cinema marginal, o teatro do CPC, o teatro de arena e o teatro oficina, eu vou dar alguns exemplos. E no caso da literatura, eu vou destacar é, o Antônio Calado. Então vai ser aos poucos, eu vou. Pessoal que está chegando aí, ver se já está o som. É, o Observatório de Políticas Culturais da UFB, ele é constituído, é um núcleo de pesquisa, extensão, atividade de intervenção. É, um dos fundadores é Alexandre Santos, que é funcionário da UFB, o professor Marco Antônio Aco e uma série de estudantes, né? E acredito que outros professores também têm colaborado com o Observatório, né? Então, essa é uma atividade do Observatório de Políticas Públicas, de Políticas Culturais da UFPB. E a gente está em contato aqui, o pessoal do Observatório, que deve estar informado já da live, mais as pessoas que estão entrando aqui. A ideia é fazermos uma intervenção de 40, 50 minutos no máximo, e depois abrir para quem fizer alguma pergunta, algum questionamento, algum acréscimo. Eu estou aqui em Aracaju, Alexandre está lá em João Pessoa, Marco Acre, eu acredito que deva estar também em João Pessoa, a galera que está de quarentena, né? Então, é uma atividade de quarentena do Observatório, né, de Políticas Culturais. Então, a gente está só iniciando. O pessoal que está entrando aí, daqui a mais ou menos 5 ou 10 minutos a gente está entrando. Já estou com o material aqui, o material bibliográfico está aqui. Eu vou começar a mostrar inicialmente para o pessoal que está chegando. Por exemplo, aqui é absolutamente fundamental. Vou começar com ele, né, que é a tese de Robert Schwartz, no ensaio sobre cultura e política. Então, eu começo com ele, fazer uma pequena observação, né, sobre essa relação entre a ditadura e a cultura. Então, o pessoal que está entrando aqui, eu começo aqui. Depois eu vou tratar do cinema. Então, com relação ao cinema, eu vou. O livro básico é esse aqui, ó, de Ismael Xavier. Esse aqui é a obra, eu diria, obra-prima do cinema brasileiro, principalmente os dois primeiros capítulos, né? O capítulo que ele trata do cinema moderno e o capítulo que ele trata do cinema de autor e como esse cinema de autor respondeu ao golpe militar. É o melhor ensaio desse livro aqui, que é o texto de Ismael sobre cinema de autor, né? Então, vou fazer uma referência importante a esse trabalho de Ismael. Outra referência de cinema é essa aqui, que é Cineasta e Imagem do Povo, que é basicamente um livro sobre documentário brasileiro, e tem alguns documentários que são comentados aqui por Jean-Claude Bernardet, principalmente o documentário do cinema novo, né? O documentário feito por Leon Risman, o documentário feito por Joaquim Pedro de Andrade, são documentários importantes, todos feitos na época da ditadura, né? Tá, assim, eu vou tratar dele também, então vai ser um livro importante. Num segundo momento, eu vou para o teatro. No momento, eu vou para o teatro, e aí, no teatro, eu vou tratar primeiro das peças do CPC. Aí esse livro aqui é importantíssimo. Eu vou comentar uma peça desse livro, que é a peça A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar. É uma peça, inclusive, que estava fora de catálogo há 200 anos, esgotadíssimo, tal. Voltou aqui nessa edição maravilhosa do pessoal da Expressão Popular. Pessoal da Expressão, e mais um laboratório de estudos atrás da USP, do professor Sérgio de Carvalho, da Companhia do Latão. O pessoal responsável pela edição e pelos comentários. É uma edição crítica, na verdade, que tem os comentários da peça, né?
E eu vou trabalhar também com uma tese de doutorado, importantíssima essa tese de doutorado, muito importante, que é esse trabalho aqui de Cláudia de Arruda Campos. Cláudia de Arruda Campos é uma tese de doutorado sobre Zumbi e Tiradentes. Na verdade, Zumbi e Tiradentes são duas peças do Teatro de Arena, as duas dirigidas por Gianfrancesco Guarnieri, que é sobre Arena contra Zumbi e Arena contra Tiradentes. Duas peças importantíssimas ali, entre 63 e 64, fundamental para o teatro político brasileiro, e eu vou comentar um pouco, e também a peça de Augusto Boal. Suponho que todos que estão acompanhando a live conhecem o grande Augusto Boal, né? Augusto Boal teve uma peça nesse período, ele foi do Teatro de Arena, antes de formar o seu grupo, que era o Teatro do Oprimido. Boal foi do Teatro de Arena, e ele tem uma peça muito interessante chamada A Revolução na América Latina. Essa peça foi importantíssima, foi uma peça, obviamente, que os militares ficaram putos da vida, e peça proibidíssima, né? Só para ter uma ideia, entrou no rol da censura, mas esse trabalho de Guarnieri é um trabalho importante, né? Então eu vou tratar também desse trabalho. Então, na verdade, o teatro, basicamente, é o teatro do CPC, o teatro de Arena e, obviamente, o teatro oficina, né? De Zé Celso Martinez Corrêa. Não dá para falar da resistência do teatro sem falar de Zé Celso Martinez, né? Aí eu vou tratar deles também. E, por fim, eu termino aqui a live comentando a figura de Antônio Calado. Esse é importantíssimo. Antônio Calado é importantíssimo. Por quê? Porque Antônio Calado fez a literatura mais importante de combate ao golpe. Ele não está só. Então, por exemplo, eu vou tratar inicialmente das reportagens. Antônio Calado era jornalista, fez reportagens importantíssimas. Então, primeiro eu vou tratar desse livro aqui, chamado No Tempo de Arraiz, que é as reportagens que ele fez quando ele fez uma pesquisa no Recife. Ele escrevia, ele morou um tempo no Recife, escrevia para o Jornal do Brasil no Rio, e ele esteve no Recife antes do golpe militar, inclusive. Então, ele fez uma série de matérias sobre as ligas camponesas. Ele chegou aí em Vitória de Santo Antão, lá onde começou as ligas, né? No Engenho Galileia. Ele teve contato com Francisco Julião, é muito importante, ele fez uma entrevista com o Julião. E, obviamente, ele focalizou no governo de Miguel Arraes, que era um governo de esquerda, um governo progressista, que sobe ao poder em 60 e é derrubado pela ditadura militar em 64. Então, eu acho um diagnóstico muito interessante do período da ditadura, esses ensaios de Antônio Calado. E aí eu entro nos romances de Antônio Calado. Aí eu vou trabalhar basicamente com os romances dele. Eu vou trabalhar com 3 romances aqui para ajudar na reflexão. São só 3 romances. Bar Dom Juan, Reflexo do Baile e Sempre Viva. Então eu vou mostrar aqui. Então basicamente a live vai ser isso. Eu vou tentar fazer isso no máximo 40, 50 minutos. Alexandre Santos, que é um dos coordenadores do Observatório, está acompanhando para ver também o tempo, né? E aí eu vou, basicamente nesse período, enquanto o pessoal estava entrando, eu estava apresentando o programa da aula de hoje, da aula live, né? Sobre a cultura que resistiu ao golpe de 1964. Então, com os que já estão aqui presentes, eu começo, tá certo? Veja, há uma tese muito interessante, que é uma tese defendida por Robert Schwartz, que está nesse livro aqui que eu já mostrei, Cultura e Política, em que Schwartz faz uma observação muito importante, né? Eu até acho que é melhor ler para não me confundir aqui. Eu vou ler. Ele começa dizendo assim: ele começa dizendo que a ditadura, em 1964, instalou-se no Brasil a ditadura militar, a fim de garantir o capital e o continente contra o socialismo. O povo, na ocasião, mobilizado, mas sem armas e organização própria, assistiu passivamente à troca de governo, né? E aí houve toda aquilo que nós já sabemos, né? Ocupar o poder, dirigir a política econômica, social, tal. Aí continua Robert Schwartz. Entretanto, para surpresa de todos, aí vem a tese que mais me interessa aqui, que eu vou trabalhar aqui. Entretanto, para surpresa de todos, a presença cultural da esquerda não foi liquidada nessa data. Significa dizer, culturalmente, a esquerda não foi derrotada com o golpe de 64. Né? E mais, diz Schwartz, de lá para cá, não parou de crescer. Aí vem a tese que eu vou trabalhar.
A sua produção é de qualidade notável, em alguns campos, e é dominante. Apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia da esquerda no país. Vamos lá. Esse ensaio de Schwartz é de 1969, não é? Ele publicou, inicialmente ele não publicou no Brasil, ele publicou numa revista chamada Le Temps Moderne, que era uma revista coordenada por Jean-Paul Sartre, uma revista do grupo de Sartre na França, né? Então ele diz assim, apesar da ditadura ser da direita, há relativa hegemonia da cultura de esquerda no país. Aí ele segue, né? Ele diz assim, esta anomalia, ditadura de direita, cultura de esquerda, que agora periclita quando a ditadura decretou penas pesadíssimas para a propaganda do socialismo, é o traço mais visível do panorama cultural brasileiro entre 64 e 69. Assinala, além da luta, o compromisso. Assinala, além da luta, o compromisso. Ora, aqui, Robert Schwartz, ele nos indica duas teses fundamentais, né? Primeiro, a ditadura de fato era de direita, dominou o campo econômico, militar, etc. Mas a política cultural, entre 64 e 69, até 70 era da esquerda, né? Até o AI-5 e mesmo depois do AI-5, um pouco tempo depois. Essa cultura de esquerda é basicamente a que eu vou trabalhar aqui, não é? Eu vou tentar caracterizá-la, dizer como era ela, não é? As principais experiências dela. Então, nesse sentido, a tese de Schwartz essa cultura ou expressões culturais, por exemplo, eu vou tratar de teatro, literatura e cinema. No teatro, na literatura e no cinema, a hegemonia não era da direita, mas era da esquerda, né? Primeira coisa. E Schwartz, ele faz um juízo de valor, que eu concordo plenamente com ele, que ela não era só de qualidade, era uma produção de qualidade, era um cinema de qualidade, um teatro de qualidade estética, de qualidade formal, era um teatro antenado internacionalmente. Então era um teatro que já conhecia Brecht, que já conhecia Sartre, que já conhecia Samuel Beckett, que já conhecia a produção internacional dramatúrgica, né? Então, assim, era um teatro de qualidade, só que não era só de qualidade. E aí, para mim, entra aquilo que interessa muito, apesar de hoje não ser, talvez estejamos num momento muito ruim, mas é importante que a memória nos faça lembrar que já tivemos momentos gloriosos, né? Então, deixa parênteses, não era só um teatro de qualidade, um cinema de qualidade e uma literatura de qualidade. Era uma literatura, um teatro e um cinema comprometidos. Comprometidos com o quê? Comprometidos com a luta popular. Não é? Comprometidos com o protagonismo popular, comprometidos com a luta socialista, comprometidos com as pautas de esquerda, comprometidos com o nacionalismo, comprometidos com esse grande pacote, eu chamo de, a partir de Chico de Oliveira, de um grande pacote progressista, que aí, nesse meio, estava comunista, socialista, progressista, estava nesse meio cristãos, é bom deixar claro, a boa parte da esquerda católica estava presente, então assim, era um pacote grande, não é? Que, de certa forma, resistia à ditadura. Agora, como diz Robert Schwartz, ele não tinha armas, né? Schwartz diz logo no começo do seu ensaio, sem armas, né? A resistência no campo da cultura se deu sem armas. Quando acontecerá a resistência armada, depois de 66, aí já é basicamente o período da guerrilha. Essa geração aqui que eu vou trabalhar, ela basicamente não foi para a guerrilha. Ela sabia da guerrilha, ela refletiu sobre a guerrilha, mas ela não foi necessariamente para, não é, o campo de batalha da guerrilha. Então, nesse sentido, a tese de Schwartz a ditadura era de direita, a ditadura tinha caráter fascista, a ditadura veio a pedido de grupos conservadores, grupos católicos conservadores, grupos protestantes conservadores, os militares conservadores e reacionários, a extrema-direita que já se formava no Brasil, que depois se chamará de Comando de Caças Comunistas, grupo como a TFP, Tradição, Família e Propriedade, que também se forma nesse período, né? Um conglomerado midiático, hegemônico, de direita, que também apoia o golpe de 64. Então, assim, houve todo um movimento de apoio ao golpe. Agora, o que Schwartz diz é que, no campo da cultura, esse conglomerado de direita, de extrema-direita, não conseguiu dominar. Eu vou ser direto para aqueles que, porventura, não têm entendido ainda o que eu estou dizendo aqui a partir do ensaio do crítico Robert Schwartz. É o seguinte, não tinha uma peça da direita que prestasse. Então, o teatro não tinha gente de direita, é isso que eu estou dizendo. Imagine que momento do Brasil em que o teatro não tinha ninguém de direita. Repare bem o que eu estou dizendo. O teatro daquela época não tinha gente de direita, é isso que eu estou dizendo. O teatro que hegemonizou, né, no nosso campo dramaturgo.
O cinema não tinha ninguém direito, a galera do cinema novo toda era de esquerda, né? E a literatura muito menos. Então a literatura de Antônio Calado era uma literatura que, ela de fato, ela é uma literatura muito comprometida, né? Com uma ideia de nação, ideia etc. Tal. Eu vou comentar isso aqui, né? Tal. Então, assim, de qualquer maneira, o que foi hegemonizado no campo cultural foi o campo da esquerda. É isso que Robert Schwartz chama de esdrúxulo, de estranho. Porque a ditadura é de direita, mas a cultura era de esquerda. Significa dizer, isso começa a mudar com o AI-5, obviamente, né? Então, assim, por isso que ele data entre 64 e 69, né? Então, eu acho importante essa primeira introdução. Então, essa é a primeira introdução, não é? A partir de Robert Schwartz. Então, eu recomendo esse ensaio, é um ensaio, para mim, clássico. O Schwartz, ele publica esse ensaio no Brasil em 79, num livro chamado Pai de Família e Outros Ensaios, e outros escritos. Mas esse ensaio, 10 anos depois, ele publica o ensaio. Agora, de qualquer maneira, eu ainda acho esse ensaio muito importante. Ele tem um valor memorialístico muito bom. Assim, é um ensaio importantíssimo enquanto valor, não é, de memória e etc. Né? Então eu vou, a partir desse ensaio, não é, eu vou entrar propriamente nas três expressões, né? Tanto a tese de Schwartz, eu vou agora completar, justificar a tese de Schwartz a partir do que ele citou. Então ele citou um campo cultural progressista hegemônico, eu vou explicitar nesse campo três expressões. Ele fala, por exemplo, também da música, ele fala de Paulo Freire, ele fala de uma série de coisas que eu não vou basicamente falar aqui, só passando. Eu vou falar de fato da experiência cultural. Veja, eu vou destacar três expressões: o cinema, teatro e a literatura. Cinema basicamente cinema novo, né? Alguma coisa do cinema marginal, que também, de fato, o cinema marginal foi combatente da ditadura, né? As margens, basicamente fora de qualquer esquema de produção. Mas o cinema novo não, o cinema novo era estratégico, era de fato, era um cinema estratégico contra a ditadura. Foi um cinema que, de fato, foi muito importante, né? Para mim é um dos melhores capítulos do cinema brasileiro. Eu tenho uma admiração imensa pelo cinema novo. Obviamente não se repete, não se copia, isso não tem sentido nas artes, né? Mas eu acho que o cinema novo ele teve um papel e formou gerações e gerações. É um cinema de extrema qualidade e ao mesmo tempo um cinema que problematizava o país. Eu diria que foi o primeiro cinema que pensou de fato o país enquanto posição estratégica. Agora, o cinema novo ele não começa com o golpe militar, né? Obviamente, em 64 você tem grandes filmes, né? Como no caso Deus, Diabo da Terra do Sol, você vai ter o Fuzil de Rui Guerra, você vai ter Vidas Secas. Eu diria, o melhor do cinema novo, ironicamente, é produzido entre 63 e 64. Não é aquilo que, de certa forma, vai dar a régua e o compasso. Agora, o cinema novo começa ali por volta de 54, 55, 10 anos antes, com Nelson Pereira dos Santos, principalmente com um filme absurdamente genial que é Rio 40 Graus. Eu acho um filme em todos os sentidos uma raridade, o Rio 40 Graus, né? Depois Rio Zona Norte. Então assim, agora Nelson Pereira, ele vai de fato ter seu ponto mais alto com Vidas Secas, né? A adaptação de Graciliano, que é uma obra sem dúvida nenhuma está entre as melhores obras cinematográficas do cinema brasileiro, né? É uma obra que é uma adaptação da obra de Graciliano Ramos. Ele filma inclusive em Alagoas, né? Veja, o que me interessa nesse movimento de cinema novo é aquilo que pós 64, porque o cinema novo não nasce para combater ditadura ou golpe, o cinema novo nasce para, de certa forma, renovar e demarcar uma linguagem no cinema brasileiro, né? Com influência do cinema soviético, com influência do neorrealismo italiano, e um cinema absolutamente original, muito relacionado com a literatura, estreitando o laço com a literatura, que é um tema importante. Ele não nasce para combater a ditadura. O cinema que, na verdade, vai combater a ditadura, ou que vai pautar a ditadura, que vai refletir sobre a ditadura, é um cinema pós-64. Ainda cinema novo, mas pós-64. Então vamos lá. O cinema de Glauber Rocha, eu sempre começo com Glauber, porque de fato Glauber não foi o primeiro, mas Glauber Rocha, ele foi um cineasta que teve uma consciência muito profunda do Brasil, do país, e ele trouxe essa consciência para o seu cinema, né? Então, por exemplo, já em Deus, Diabo na Terra do Sol, que não tematiza de fato a ditadura, mas Deus, Diabo na Terra do Sol, ele é um filme que eu diria, em relação à ditadura, ele é um filme absolutamente paradoxal, porque
Na verdade, está retomando uma reflexão do cinema brasileiro, que é exatamente aquilo que Rui Mauro Marini chamava o caráter da Revolução Brasileira, porque é um filme que todo o seu protagonismo é de um camponês, ou dos camponeses. Então, como todo filme de Glauber Rocha, ele é alegórico, que aquele camponês é uma alegoria do movimento camponês. Então, assim, que mata um latifundiário e que faz, digamos assim, a sua trajetória de formação da consciência, né? Primeiro como vaqueiro, depois como beato e depois como cangaceiro. E aí, do sertão ao mar, significa dizer, há uma teleologia da qual, digamos assim, esse seria o movimento, né, do pensamento e da Revolução Brasileira. Então, o filme, de fato, não é um filme sobre a ditadura. Agora, a ditadura o proibiu. Então, assim, ele tinha sido indicado para o festival francês, acabou as latas não indo, a ditadura proibiu, ele não podia representar o Brasil. Então, a ditadura criticou muito o filme. Então, isso já começa aí. Agora, não é o primeiro filme que tematiza a ditadura. O primeiro filme que tematiza a ditadura é o filme de 1965. Aí, eu queria chamar bem a atenção de quem está acompanhando a live, né? É um filme que tem no YouTube, você vai encontrar no YouTube. É um filme chamado O Desafio. Esse é um filme, eu acho, um filme extraordinário. É o filme de Paulo César Sarraceni. Ele começou a fazer esse filme no final de 64, mas o filme é lançado em 65. Filme extraordinário. Já começa com um ator protagonista. O protagonismo desse filme é de um ator chamado Oduvaldo Viana Filho, que eu vou falar dele um pouquinho mais na frente. Oduvaldo Viana Filho, que é uma grande referência do teatro brasileiro. Foi militante do Partido Comunista. Ele chegou a ser do Comitê Central do PCB, do Partido Comunista, do Partidão. Oduvaldo Viana Filho, ele é o protagonista, ele faz o papel de um jornalista nesse filme, em que ele é um intelectual em crise. Na verdade, o Sarraceni queria, nesse filme, trabalhar uma tese, que é uma tese, inclusive, que está também em Robert Schwartz, que é a tese seguinte, da crise dos intelectuais. Não é? Veja bem, se falava que o Brasil ia para a revolução, socialismo, luta de classe e tal. Veio o golpe, a esquerda não dispara um tiro, ela é desbaratada, a ditadura toma o poder e os intelectuais ficam perdidos. É aquele momento de completa desorientação intelectual. O filme trabalha com isso. O personagem é um desorientado completo. Ele tem um projeto de escrever um livro, tem um amante, ele tem uma amante que é mulher do empresário, já começa com ela no carro, ele se lamentando. O filme é de uma melancolia até o final. Claro que não tem final triste, porque naquele momento o horizonte da esquerda era muito esperançoso, né? Mesmo na ditadura. Então, Sartre, só um parente, Sartre dizia, durante a ocupação nazista na França, em Paris, ali em 1941, ele dizia, foi na ocupação que nós fomos muito livres. Nunca fomos tão livres como na ocupação. Parece um paradoxo, porque como é que alguém pode ser livre, o seu país ocupado por nazistas, e você ser livre? Porque Sartre vai dizer, nós acordamos com a ocupação nazista e nos tornamos altamente engajados, porque a ocupação nazista unificou a resistência francesa. É isso que Sartre quer dizer. Então significa dizer, nunca fomos tão livres para agir. Eu diria que, fecha parênteses, no caso da ditadura brasileira, a esquerda, ela nunca foi tão livre para agir nesse sentido. Ela tinha um ideal, ela tinha um projeto, ela tinha, digamos assim, Cuba no horizonte, toda a tradição socialista que vinha desde a Revolução de 17. Estava chegando, digamos assim, a partir do PCB, toda a tradição leninista, os trotskistas. Então, assim, havia um caldo cultural de esquerda. E o filme de Sarraceni é muito legal, porque o filme de Sarraceni, ele pauta em cima disso, é muito interessante, né? Eu recomendo, por favor, vejam esse filme, chama-se O Desafio, Paulo César Sarraceni, 1965. Então é um filme assim em que há a presença de um certo niilismo de esquerda, há um certo desencanto, mas ao mesmo tempo o personagem ele vai adquirindo consciência nessa tragédia e ele vai percebendo que de fato havia problemas na esquerda. O filme todo é um grande exame de consciência. O filme O Desafio. Então, O Desafio, eu acho que é o primeiro filme que vai, de fato, pautar e, de certa forma, combater a ditadura, tá certo? Então, assim, eu acho um filme importante, eu gosto muito dele, é um filme que eu trabalho, uso, indico em sala de aula. Eu indico muito aos estudantes em sala de aula esse filme. Então, veja, depois do Desafio, eu vou pautar mais
dois ou três filmes para depois entrar no teatro. Então vamos lá. Depois do Desafio, obviamente, Terra em Transe de Glauber Rocha. Terra em Transe é sobre a ditadura, alegoria sobre a ditadura. Agora, Terra em Transe é cruel demais. Terra em Transe ele questiona o populismo, ele mostra os erros que foi do governo João Goulart. Ele mostra os erros da esquerda, ele coloca um personagem comunista que é genial, de Jardel Filho, que faz o papel de jornalista numa profunda crise, até porque fez aliança que não deveria fazer. Então, eu diria, é o filme mais alegórico em relação à ditadura de Glauber Rocha. Naquele momento ali, é um dos melhores filmes, inclusive, sobre o tema, né? Então, assim, Terra em Transe digamos assim, como é que, eu diria, Terra em Transe resolve uma questão que estava em aberto naquele período, que é a seguinte, como é que nós perdemos para esse catolicismo reacionário? Né? Como é que essa esquerda perdeu para esse catolicismo reacionário? Como é que essa esquerda perdeu para esses militares reacionários, para essa casta de empresário reacionário? Como é que a gente perdeu para essa gente? Glauber Rocha sempre me faz essa pergunta, né? E eu acho que era a pergunta que ele se fazia, né? E ele escreveu sobre isso também, ele era jornalista, ele comentava essas coisas. Então, assim, como é que a gente perdeu para essa gente, né? Uma gente tão desqualificada, essa gente delirante, essa gente que achava que o Brasil ia virar uma Cuba, que isso aqui viraria a União Soviética, que a gente ia. Olha, essa direita nossa, parece que ela tem essa paranoia hereditária, né? Até hoje, essa coisa. Então, assim, Glauber Rocha pauta é isso, né? E é muito interessante, grandes atores, Jardel Filho, Paulo Otran, Paulo Gracindo, ele reuniu um grupo, Danusa Leão, ele reuniu um grupo de atrizes, Glaucio Rocha, um grupo de atores e atrizes desse filme que é de arrebentar a boca do balão. Eu acho que os melhores atores e atrizes estavam nesse filme, né? Então, assim, um filme importante, eu acho que pauta a ditadura, e eu acho que é uma resposta. Para mim, é a grande resposta à ditadura. Agora, há um personagem que eu acho importante. Hoje ele mudou de lado, ele está vivo ainda. Eu chamo do finado Arnaldo Jabbour. Arnaldo Jabbour, ele fez um filme muito bom nesse período, que é um filme chamado A Opinião Pública, que também é de 67, do mesmo ano do filme de Glauber Rocha, né? Esse filme é sobre a classe média e é muito interessante porque, eu diria, ele, no campo dele, é o melhor filme que tem no Brasil. É o grande filme sobre a classe média brasileira. Eu acho que o Brasil só veio ter um grande filme sobre a classe média brasileira enquanto documentário muito recentemente com aquele filme Um Lugar ao Sol. Não sei se vocês assistiram. Quem não assistiu, por favor, veja. De Gabriel Mascaro e de outros. São de dois, né? De dois diretores. É um filme sobre a classe média brasileira que mora em condomínio, que mora em cobertura, Recife, São Paulo, Rio. Eu acho que é o grande filme sobre a classe média brasileira, é esse filme. Antes dele, só tinha o filme de Arnaldo Jabbour. É um grande filme imenso. Chama-se A Opinião Pública. Minha gente, Arnaldo Jabbour entrou na casa das pessoas, entrevistou, porque ele tinha uma tese, que ele só revelou depois, né? A tese dele era como é que essa classe média apoiou o golpe militar. Quem é a classe média que apoiou o golpe militar? Quando ele entra na vida da classe média carioca e paulista, ele entrevista, ele escuta, ele percebe, claro, tinha que apoiar, né? De fato, essa gente tinha que apoiar o golpe. Por quê? Olha, qual é a sensação que a gente tem do filme? Eu não sei se alguém aqui que está assistindo a live viu esse filme, né? Depois anote aí, se quiser ajudar no comentário. É o seguinte: esse filme entrou na vida da classe média. Você é de cortar o coração. No final, a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei com tanta raiva. Que eu nunca vi tanta gente idiota, tanta gente estúpida, tanta gente medíocre, tanta gente boboca. E caralho, eu fiquei pensando, isso é o que? A classe média brasileira. Claro que ele pegou um percentual pequeno, né? No Rio, ele foi juventude, velho e tal. Olha, tem cenas que é assim de você ver como é que alguém é tão ridículo desse jeito assim. Cara, por exemplo, ele deixou a câmera na cara de uns três jovens falando de a Pride, não sei o que. Os caras só falam merda durante 10 minutos, só falando merda de pegar a menina, de não sei o que, de tirar dinheiro do pai, não sei o que. Mas olha, uma bobagem que irrita. Por exemplo, eu acho que foi de propósito, isso que eu acho que Arnaldo Jabbour é muito irônico, né? Os caras são muito idiotas e você fica escutando aquilo, né? Sabe aquela coisa de BBB requentado, BBB idiotizado? É isso que era a classe média de 67, assim. Aquelas conversas futrica, fofoca, bobagem, entendeu? Tem uma cena de uma menina que dá em mim dá um asco, assim. A menina conversando com a outra, ela começa a dizer, porque fulano, eu fui dançar com ele, e ele olhou pra mim, e não sei o quê, e ele queria me beijar, e não sei, eu fico pensando, pô, que merda é essa? 67,
o golpe comendo no centro e essa galera falando de bobagem, de não sei o quê. Aí tem uma mulher lá, uma dessas senhoras de classe média, tipo, parece socialite, ela dando conselho para as meninas, como deve namorar, não sei o quê, você não deve se entregar no primeiro encontro. Ah, meu velho, fica assim, o filme é idiota acumulado de idiota, entendeu? Assim, é um cara na praia falando merda, é aquela coisa, você diz assim, que porra é isso, entendeu? É aquela classe média moralista, assim, o que falta no Brasil é vergonha na cara, o cara diz isso, assim, você fica, é, é, como é que pode uma coisa dessa, né? Eu sempre, quando eu vejo esse filme de Arnaldo Jabor, eu sempre me pergunto, né? Como é possível isso? Então, assim, Jabor, ele estraçalhou a classe média, assim, porque ele deu o microfone a ela, ele deixou ela falar, né? Com algumas intervenções, ele deixou ela falar. Então, assim, pô, é um filme extraordinário. Então, se você pega, olha, o filme de Paulo César Saraceno, o Desafio, Terra em Trânsito e Glauber Rocha. E a opinião pública de Jabot, você fecha um ciclo de crítica, mas eu não quero fechar ainda. Eu acho que ainda tem pelo menos dois filmes que eu queria comentar aqui que eu acho importante, que são dois filmes que dialogam indiretamente com a ditadura. Então esses três aqui dão um painel. Agora eu acho que tem dois filmes que merecem ser destacados aqui. São dois curta-metragens. Dois curta não, um média, longa e um curta-metragem, né? O, eu queria destacar aqui Joaquim Pedro de Andrade, 69, ele fez um documentário chamado Garrincha, a Alegria do Povo. Esse documentário ele não é sobre ditadura, ele, especificamente não, mas ele é indiretamente, no sentido de que ele é um documentário sobre a figura popular de Garrincha, a presença do povo, o futebol como lugar do povo. Então, assim, à medida em que Joaquim Pedro de Andrade desloca todo o protagonismo a partir de Garrincha para o povo, é uma ironia com a ditadura. Então, os militares não aparecem, governo não aparece. Significa dizer, para o povo, governo não existe. O que existe, na verdade, é a criação popular, é a alegria popular, é os dribles de Garrincha, é a figura de Garrincha, é o negro Garrincha, é os torcedores do Botafogo, é os torcedores em campo. Ele tem umas tomadas maravilhosas, é um filme preto e branco muito bonito. Eu sou fã desse filme e tal. E eu coloco esse filme no rol, né, da coisa dos que de fato também combateram a ditadura. E por fim, um filme que eu adoro também é desse período de 69, adoro mesmo, é um curta-metragem sobre Nelson Cavaquinho, o filme de Leon Risman. Leon Risman já vinha fazendo filme desde os anos 60 e tal, foi assistente de Nelson Pereira dos Santos. E ele, pra mim, Garrincha esse filme, Nelson Cavaquinho, é um dos melhores filmes dele. O que é que ele faz? Ele depois explica, né? Ele estava em crise depois do AI-5, ele estava perdido, ele estava para sair do país, e ele resolve subir o morro. Então, para ele é o seguinte, qual é a tese de Leon Risman? Não tem mais saída, tá tudo bloqueado com AI-5, não temos como derrubar a ditadura, não tem caminho mais. Fomos derrotados. Então, quando a gente é derrotado, o que é que sobra? O povo. O povo, só sobra o povo. E aí o que é que ele faz? Sobe o morro. Ele disse isso, tá? Há uma entrevista de Leon Risman sobre isso. A gente sobe o morro. Acabou a conversa e vamos filmar o povo e vamos encontrar a criatividade e a alternativa popular. E aí ele vai filmar a Garrincha. Meu amigo, eu não sei quem viu esse filme aqui, quem tá na live que viu esse filme. Quem viu, ótimo. Quem não viu, por favor, veja. Veja. É uma obra-prima esse filme. Ele filma Garrincha, Nelson Cavaquinho bêbado. Já começa com o Nelson caindo de bêbado com um colega, num boteco bem derrubado, porque ele filmou basicamente Nelson no morro, não saiu do morro e tal. Filmou Nelson numa feijoada, Nelson cantando, Nelson falando. Na verdade, não há uma aparição, só há uma aparição dele distante numa mesa, numa feijoada. Mas não há uma fala, só Nelson Cavaquinho fala e canta. Então Nelson fala da vida dele, da história dele, do tipo de música que ele faz. Ele não era ainda uma figura muito conhecida. Nelson ainda não tinha gravado seu primeiro disco, né? Ainda estava prestes ali. Há um ano ele gravaria seu primeiro LP. Então Nelson é uma figura importantíssima. Ele pega Nelson Cavaquinho vários ângulos, numa simplicidade absurda, numa frugalidade extraordinária. Nelson é um compositor do morro, é um compositor do povo. Nelson é a cara do povo, né? Uma figura negra, mulata negra. Uma figura do povo que diz que adora rabada com batata, que toma cachaça,
que compõe músicas de sofrimento, que fala da morte nas suas músicas, que é, então assim, Nelson Cavaquinho é aquele sambista nato, aquele sambista raiz, aquele sambista importante. Então assim, esse cinema novo, ele vai descobrir exatamente o povo. Eu diria, o grande combate que o cinema novo fará à ditadura é a descoberta do povo. É a centralidade do povo, é o protagonismo do povo. No cinema, a arte dá a vitória ao povo. No cinema, o povo vai à forra contra as classes dominantes. No cinema, o protagonismo popular derrota o elitismo burro brasileiro, derrota essa, digamos, essa direita, essa extrema direita medíocre, burra, violenta, virulenta, desonesta, etc. E tal. Então, assim, o cinema passa a ser o palco do povo, passa a ser a imagem popular, é como diz o livro do Jean-Claude Bernardet, é o cinema e a imagem do povo. Então, Jean-Claude ele comenta esses documentários, né? Ele comenta, por exemplo, um documentário desse período que é Viramundo, ele comenta que é sobre migração, né? O próprio Garrincha, A Alegria do Povo. Então, assim, esse livro é muito importante, porque é um livro pioneiro sobre o documentário. Inclusive, metade dele é sobre o documentário do cinema novo, né? Então, veja, nesse momento, eu diria que o cinema brasileiro, ele chega em 69, 70 como um cinema novo consolidado. Obviamente que é um cinema que será perseguido pela ditadura, que será censurado. Lamentavelmente é um cinema que pouca gente vê, como sempre, né? Uma pena, porque era um cinema que merecia ser mais visto, né? Então, nomes como Glauber Rocha, Paulo César Sarraceni, Arnaldo Jabor, Leon Risma, Joaquim Pedro de Andrade são nomes fundamentais desse período. Obviamente tinham mais cineastas, né? Eu citei aqui, esqueci de citar Geraldo Sarno, que é um cineasta importantíssimo também desse período. Não é? Então, assim, o cinema novo, ele é o cinema que melhor pauta a ditadura, né? Que pauta a ditadura, que tem compromisso no sentido que diz Robert Watts, né? É um cinema de qualidade que tem compromisso político, né? Um momento muito, muito importante, né? Então, eu passo agora para o teatro, né? O teatro eu acho que aí é um momento que eu diria é muito importante, né? O teatro brasileiro, ele vive seu momento moderno, seu momento mais avançado aí desse período. Agora, antes da ditadura, eu diria que não dá para falar no teatro brasileiro sem falar nas origens do teatro de arena, né? O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, o Teatro de Estudantes, aquela geração na casa dos 18, 19, 20 anos, que é a geração de Guarnieri e tal, que em 58 essa moçada fez uma peça que até hoje é um marco na dramaturgia brasileira. Eles não usam black tie. Quem não leu, quem não viu, veja, Léo Risman fez um filme em 80. É uma obra-prima. Eu sou fã de Ele Não Usa Black Tie, no teatro e no cinema, né? No teatro, basicamente, faz nascer o teatro de arena de fato. Por quê? Porque era uma peça muito simples, aparentemente. Era uma peça basicamente em torno de uma greve, de uma família operária. Vai para a greve, não vai. Piquete, prepara a greve. Uma crise muito grande, inflacionária sobre a vida dos operários. É um drama cotidiano dos operários no horizonte de uma greve. Então, o teatro se passa num quadrado do tamanho da minha sala aqui, que é uma coisa pequena. O tamanho da minha sala, um quadrado, né? E basicamente todas as cenas se passam ali. Por quê? Porque a centralidade do teatro de arena está na palavra, não está necessariamente no cenário exuberante. O pessoal não está preocupado. É um quadrado, né? Por isso que é de arena, é um quadrado. Né? As pessoas que veem ficam muito próximas, ficam quase a 1 metro dos atores e atrizes. Então, assim, é um teatro e no palco a palavra é central. A centralidade no palco é a centralidade da palavra. Então a palavra, os atores e atrizes criam o mundo a partir dali. E o mundo que eles criam é o mundo da greve. Então, pela primeira vez na história do teatro brasileiro, você tem uma greve como protagonista. Você tem operários como protagonista, família operária, tal, entendeu? Porque não é qualquer pobre. Eu acho que desde o teatro de Martins Pena que o pobre está no teatro brasileiro, mas não como operário. Aí é que tá. É uma categoria classista, né? Você já tinha um movimento operário no Brasil desde os anos 20, 30, com a chegada aqui dos imigrantes, etc. e tal, e também o Partido Comunista e tal. Agora, um teatro que volte para o operariado não tinha, então Neuza Black Tie. Então, Neuza Black Tie inaugura um teatro que vai ser a régua e o compasso para o teatro de arena, né? E para o que vem depois, né? Todo o teatro de arena deve muito a esse modelo de Neuza Black Tie. Então, assim, eu queria falar de Neuza Black Tie apenas para preparar, porque o que me interessa aqui é falar de 3 formas de teatro. O primeiro é o teatro do CPC, né?
Olha, eu recomendo esse livro aqui. O pessoal que está chegando agora, que está vendo a live, esse livro aqui. Né? São duas peças de Oduvaldo Viana Filho. A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar e Mundo Enterrado. Né? Duas peças. Essas peças foram feitas para o CPC, Centro Popular de Cultura, da UNE, da União Nacional de Estudantes. Essas duas peças foram feitas em 1960. O CPC era uma espécie de organismo cultural da União Nacional dos Estudantes. O CPC era isso. E quem coordenava o CPC naquele momento era Oduvaldo Viana Filho e Carlos Estevão Martins. Essa geração estava na casa dos 20 a 30 anos, fazendo o melhor teatro político brasileiro. A ideia era fazer as peças e não ficar fechado em teatro, era levar o povo. Eles fizeram caravana para ir nas favelas, nas periferias, viajaram parte do Nordeste brasileiro. Houve aquela chamada Univolante, eles estavam presentes. Então, essa geração aqui, ela vai ter um papel importante. Essa figura aqui, Oduvaldo Viana Filho, é um nome estratégico no teatro do CPC. Então, eu diria, o teatro do CPC deve 80% a ele. Né? Aí, obviamente, ele convida Guarnieri. Guarnieri era ligado a ele, etc. Então, assim, há um grupo, um agrupamento, Carlos Estevão Martins, Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, Vera Gertel, essa geração, né, de atores que se formaram no teatro de arena. E eles de fato vão encher a bola do CPC e vai ser um momento, eu diria que é o momento mais radical do teatro brasileiro, porque é um teatro feito, né, a partir das condições populares, para o povo, com a linguagem popular e, acima de tudo, a ideia de encenar fora dos espaços de classe média. Então, esse era o projeto deles. Né? Olha, você pega uma peça, eu vou dizer só o título, você vê uma peça com esse nome, A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, isso não é pouca coisa, né, gente? Eu acho isso maravilhoso, assim. A ideia de você ter uma peça com esse nome, A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, é muito interessante. Eu admiro muito isso, entendeu? E é uma peça sobre uma família operária, conflitos familiares, perder emprego, inflação, salário baixo, viver nessas condições. Então, assim, na verdade é o cotidiano de uma família de trabalhadores e trabalhadoras, é o cotidiano do povo, era a ideia de fato, dar ao povo protagonismo popular. Isso era o projeto deles, não tem sentido. Não é? Nós somos de classe média, mas a nossa opção é trair a nossa classe e assumir, digamos assim, a luta da classe trabalhadora. Essa era a ideia deles, assumir a luta das camadas populares, é assumir as dores do povo, é partilhar disso, é participar disso, é representar isso. Porra, era de uma generosidade, de um heroísmo. Tudo bem, muita gente depois criticam ele. Nos anos 80, não, eles eram basistas, era um pouco, de fato era. Eles eram uma gente de classe média, também é verdade, eles eram de classe média. Era um pessoal que, na verdade, queria fazer a revolução, é verdade, queria também. Olha, nós podemos criticar o pessoal do CPC como quisermos, é um direito nosso, né? Agora, você não pode jamais desconsiderar a generosidade dessa geração nova. Eles são exemplo para as novas gerações. Né? São pessoas que se engajaram, pessoas que tinham opção de vida, pessoas que não tinham tempo para se deprimir, para tomar Rivotril, para tomar nada, porque eles tinham um projeto de vida. O Rivotril deles era utopia, o remédio deles era utopia, o sonho deles era o grande projeto deles. Então, são pessoas que tinham um projeto de vida, entendeu? E eu vou dizer o que um velho padre, meu professor, foi meu professor no seminário, um grande teólogo chamado José Comblan. Comblan dizia: sempre tenha medo de pessoas que têm convicções e que têm sonhos, porque essas pessoas têm, acima de tudo, coragem. Eu concordo plenamente com José Comblan, sabe? Eu acho que pessoas que têm sonho e têm convicção são pessoas que têm coragem. E essa geração era uma geração corajosa, uma geração que não poupou esforço, que não teve medo. Foi uma geração que, como bem disse Marighella, eu não tive tempo de ter medo. Então, assim, eu defendo muito essa relação. Agora, eu sei que é o seguinte, é um teatro datado, eu não vou recuperar isso. Eu acho que, obviamente, que se você quiser encenar A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, é ótimo. Agora, claro que a temática é datada, é uma peça de 1960, não se esqueça, né? 60, conte aí, 40, 50, 60 anos, 60 né? 60 anos. Então, assim, tem 60 anos esse teatro, né? Então, a gente deve reconhecer, não é, que a importância dele, os limites. Agora, e sabendo os limites, eu não quero aqui doutrinar ninguém.
e dizer a ferro e fogo que eles tinham razão. Não. Eu estou dizendo que eles eram uma geração de sonhos. Era uma geração que tinha projeto. Era uma geração que acreditava no socialismo. Era uma geração que acreditava na revolução. Era uma geração que deu a vida por isso. É isso que eu estou dizendo, entende? E eu acho que é importante isso, porque é uma geração que não ficou em casa se empanturrando de nada para encontrar sentido para a vida. O sentido para a vida das pessoas estava no mundo. Estava na classe trabalhadora, estava na luta popular, estava em conviver com o povo, em subir um morro, em tomar cachaça com o povo, em entender a linguagem popular. Era isso que estava no horizonte dessa gente. Rapazes e moças, na casa dos seus 20, 30 anos, que o melhor que eles tinham de si, eles deram por esse país. Eles acreditavam no Brasil, acreditavam no povo brasileiro, eles acreditavam, eles eram leitores da boa literatura brasileira, de Machado, de Guimarães, de Graciliano, de toda essa geração de nordestinos. Então, assim, era uma geração que acreditava no povo. Então, eu acho isso importante, né? Depois vem o Teatro de Arena. O Teatro de Arena, eu destacaria aqui três peças, né? Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes e a Revolução na América Latina. Todas feitas de 63 e 65. Todas perseguidas pela ditadura, todas, né? As duas primeiras, Zumbi e Tiradentes, de Guarnieri. A terceira de Augusto Boal, saudosa memória. Ah, que saudade. Vocês que estão aí, a geração que não conheceu Boal, eu conheci pessoalmente Boal, numa atividade do MST em São Paulo. Ai, que saudade. Eu conheci Boal já velhinho, mas extrema simpatia. Adoro Augusto Boal, adoro, sou fã de Boal e saudade imensa quando eu lembro dessa geração. Boal fez uma peça chamada Revolução na América Latina, que era uma peça exatamente, era uma peça quase um musical, né? Sobre sobre o Brasil na América Latina, sobre o que estava acontecendo na América Latina. Era um relato, não é, de acontecimentos, porque é bom deixar claro, não era só o Brasil que procurava a sua ruptura, não. O Peru, Argentina, Bolívia, o Chile ali de Allende, que depois seria de Allende em 70, o Chile com a democracia cristã, o Chile com os socialistas, não é? O Chile com o Partido Comunista Chileno. Então, assim, Boal traz para o palco a América Latina, a ideia de que o Brasil não está separado da América Latina, a ideia de que o Brasil não é uma ilha separada da América Latina, nós só falamos português, mas não é porque falamos português que nós somos separados de Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, etc. Então, assim, era a ideia de trazer a América Latina para o palco, que sempre foi um grande projeto de Boal. Boal sempre foi um internacionalista. Boal, Augusto Boal sempre foi um grande internacionalista, uma figura louvável, né? Então era isso. E Arena contra Zumbi e Arena contra Tiradentes eram peças históricas, né? Uma característica do teatro de Arena era a reavaliação da história do povo brasileiro e do Brasil, né? Aquela história oficial que estava começando a ser criada pela ditadura, aquela coisa de uma historiografia oficialesca, de grande nome e tal. A ideia era, de fato, trazer outros heróis. O próprio Boal, Boal não, o Guarnieri, numa entrevista nos anos 90, ele disse: nós estávamos lendo muita história e queríamos recuperar a história do povo brasileiro, né? Ao invés de imperadores, reis, rainhas, ao invés de burgueses, a gente queria era negros, era trabalhadores, era pobres, era arruaceiros, então era isso que a gente queria. Nós queríamos trazer para o palco Zumbi dos Palmares, conselheiros da vida e tal. Então era muito interessante isso no teatro de Arena. Por isso que era o nome de Arena, porque era um teatro que a preocupação com o cenário exuberante era menor e a palavra era central. Nós tínhamos que contar. Por isso que o nome da peça é Arena contra Zumbi. E outra coisa, eram todos musicais. O Guarnieri sempre foi entusiasmado com musicais. Ele era muito amigo por exemplo, de compositores, né? Guarnieri também compôs, né? Compôs junto com Edu Lobo, compôs junto com Carlos Lira. Inclusive, Carlos Lira é quem faz boa parte da trilha sonora, né, de Arena contra Zumbi. Então, assim, havia uma ligação muito forte do teatro com a música, né? Principalmente do teatro de Arena, compositores engajados e tal. Então, assim, o Carlos Lira compôs. Carlos Lira vinha desde o CPC. Carlos Lira foi também. Carlos Lira pertencia à geração do CPC, né? Então, assim, era nesse momento, foi um momento muito interessante, né, do teatro brasileiro, no sentido de que o teatro de Arena, ele começa a pautar o povo brasileiro e a ideia de que o povo é central nessa história. O povo é central assim, o povo é uma figura estratégica, né,
nesse momento da história e tal. E por fim, o Teatro Oficina. Eu sou fã do Teatro Oficina. Ainda está vivo o grande José Celso Martinez Corrêa, vivo ainda. Fez a semana 83 anos, imagine. Zé Celso tem 83 anos. Grande Zé Celso, grande Zé Celso. Zé Celso, ele é o fundador do Teatro Oficina. Zé Celso encenou várias peças de Brecht. Mas Zé Celso tem uma peça ali por volta de 68, por aí, que é o Roda Viva de Chico Buarque de Holanda, né? Que é a história de um ator que, para não se vender, é tragado pela indústria fonográfica. Era um pouco o drama que estava vivendo o Chico Buarque depois da banda, né? E é muito um pouco uma crítica à indústria cultural, etc e tal. Então ele encena, né, duas peças de Martinez, José Martinez Corrêa, são fundamentais. Eu diria, são duas grandes peças que faz, de fato, dar a régua e o compasso ao Teatro Oficina. Primeiro, é essa que eu citei aqui, a Roda Viva, e depois O Rei da Vela, que é uma adaptação de um trabalho de Oswald de Andrade. Puta merda, são duas peças violentíssimas, não é? Que exploram a linguagem, que exploram a radicalidade, que exploram a nudez, que é uma coisa muito marcante, Zé Celso, a nudez como protesto, a nudez como libertário. É muito interessante isso. Zé Celso, ele sempre foi o cineasta em que a nudez ela tem uma dimensão libertária. Zé Celso é um libertário desde o começo. Essas coisas com o corpo, essas bobagens com o corpo, Zé Celso nunca teve, ele foi abolindo da vida dele. Então, assim, teatro é corpo para Zé Celso. Zé Celso, ele consegue unir Brecht e Antonin Artaud. Artaud é o corpo, Artaud é expressividade, Artaud é visualidade, Artaud é nudez para ser dada ao público, entendeu? Isso é maravilhoso. E Zé Celso é um grande admirador de Artaud, um grande leitor de Artaud. É um pioneiro. Zé Celso, eu diria que no Brasil, duas pessoas foram pioneiras na leitura de Artaud. Nise da Silveira, grande Nise da Silveira, dona Nise da Silveira. Qualquer dia desse eu quero fazer uma live sobre a vida dessa mulher, a obra dessa mulher. Nise da Silveira é maravilhosa. Então, Nise da Silveira, ela leu Artaud no final dos anos 40. Artaud acho que ainda estava vivo. E leu em francês. E Zé Celso nos anos 60. Então, Zé Celso e Nise, eles são leitores. Não é à toa que Nise da Silveira convidará Zé Celso para fazer um teatro lá na Casa das Palmeiras e conversar com os pacientes, clientes da Casa das Palmeiras, né? As pessoas que tinham transtornos mentais e que Nise da Silveira tratava com uma terapia alternativa. Muito interessante a terapia de Nise da Silveira, né? E Zé Celso conheceu ela por conta da amizade que eles tinham entre Artaud. Então, eu diria que os dois grandes nomes que trouxeram Artaud para o Brasil é Nise da Silveira e Zé Celso Martinez Corrêa. Então, o Teatro Oficina é o teatro que é mais perseguido. Olha, Zé Celso foi preso, Zé Celso foi torturado, Zé Celso foi exilado no Peru, em Portugal, Argentina, depois Portugal, e só volta no final dos anos 70. Então, Zé Celso, ele, para você ter uma ideia, o impacto do Teatro Oficina foi tão grande, que ela incomodou o golpe militar. Olha, atores. Roda Viva foi invadido o teatro pelos comandos de caça comunista. Atrizes foram perseguidas, violentados. Então, assim, a ideia da direita, da extrema-direita, invadir teatro era uma coisa dos anos 60. Eles invadiam os teatros, né? Eles batiam nos atores, atrizes, eles discordavam. Comunista, comunista, não sei o que, eles começavam a gritar. Os caras eram, como sempre, né? Um delírio maluco. Coisa muito louca, né? Muito louco. Perdão os loucos, mas nem merecia chamar essa gente tão estúpida, grosseira, né? Não tem nada a ver de loucura, na verdade, perdão. Na verdade, são grosseiros, né? São medíocres, é uma gente belicosa, beligerante, né? Então, nesse sentido, o Zé Celso foi fundamental. E eu fecho o teatro com o Zé Celso, porque tinha rosa memória. Zé Celso está vivo ainda, né? Semana eu li um livrinho sobre ele, de Amalabak, né, sobre ele, sobre a vida e obra. Tem um livrinho daquela coleção Public Folha sobre Zé Celso Martinez Corrêa, sobre o Teatro Oficina. Eu li a semana passada e fiquei muito encantado. Sempre fico encantado, né? Quando eu escuto Zé Celso, a liberdade que ele tem de falar, de brigar, né? É uma figura admirável. Eu admiro muito Zé Celso Martinez Corrêa. Sei dos limites, exagero e tal. Porra, quem não tem exagero, quem não erra, né? Agora, de qualquer maneira, é um homem muito coerente, sempre antifascista, sempre anti-extrema-direita, sempre apoiando o campo progressista. Nunca Zé Celso se vendendo. Mesmo quando ele meteu-se a brigar com o Silvio Santos, na verdade, dialogar com o Silvio Santos, é muito interessante o diálogo dele com o Silvio Santos. Então admiro muito Zé Celso. Eu acho que é importante. Então, veja, o teatro brasileiro, ele combate a ditadura a partir de três expressões, fazendo uma síntese para terminar aqui. O teatro do CPC, começa em 1960 e 61, da UNE.
O Teatro de Arena, a partir de 64, e o Teatro Oficina também a partir de 65, 66, até com peças maravilhosas como Roda Viva e O Rei da Vela. E as adaptações de Brecht, eu esqueci de dizer, Zé Celso adaptou no Brasil Os Pequenos Burgueses, né? E adaptou também, ele adaptou duas peças de Brecht, Galileu Galilei. A adaptação de Zé Celso de Galileu Galilei é uma coisa impressionante. Tá? Não sei como tá aí, se vocês estão acompanhando, depois me dê retorno, eu quero saber, tal, porque agora eu entrar para a última parte para terminar, que eu quero entrar agora é, na última parte, que é sobre a literatura. Eu quero aqui entrar na literatura, né? Tal. Então, assim, qualquer coisa, pessoal, vá dando retorno aí e diga uma coisa, tal. Beleza? Tranquilo. O Alexandre vai dando aí retorno e controlando um pouco a hora. Tenho só agora a terceira parte. Eu estou acompanhando aqui. Isso vai dar. Falta um minuto para as 8 horas. Então eu termino com o Antônio Calado. Né? Porque eu queria pegar três expressões. Para o pessoal que está chegando agora, por alguma razão, veja, eu falei da tese de Robert Schwartz sobre como a direita triunfou do golpe, mas a cultura ficou de esquerda, que é um texto dele sobre cultura política. Eu falei do cinema novo, principalmente o cinema novo produzido entre 65 a 70. 69, 65, 69, Glauber Rocha, Paulo César Saraceni, Leon Risma, Joaquim Pedro de Andrade. Né, eu falei desse cinema. Né? Depois falei do teatro, né, de como o teatro combateu a ditadura. O teatro foi, das expressões culturais, a mais radical contra a ditadura. Por isso que o teatro foi o mais perseguido. A ditadura quase consegue acabar o teatro brasileiro. Quase. Por pouco. Essa maldita ditadura não acabou com o teatro brasileiro. O teatro brasileiro foi para a lona durante muito tempo. Rareou as peças, ninguém tinha como trabalhar, diretor era perseguido, diretor era censurado, diretor era preso. É uma coisa infeliz. Então, assim, o teatro brasileiro tem uma honrosa memória de combate à ditadura, né? E aí eu tratei de três expressões do teatro. O teatro feito no CPC, principalmente por Oduvaldo Viana Filho, o teatro de Arena, de Augusto Boal e Jean Francisco Guarnieri, e o teatro Oficina com a figura encantadora e única, exemplar de Zé Celso Martinez Corrêa. Pronto, eu tratei disso até aqui. E por fim, eu quero terminar, para quem chegou agora, eu vou terminar com a literatura de Antônio Calado. Admiro demais, faz parte da minha adolescência, faz parte da minha formação. Tenho grande admiração pela literatura de Antônio Calado. Vamos lá. Calado, ele nasceu em Niterói, carioca. Calado, ele não foi só escritor, né? Ele era um jornalista, mas Calado é multi, né? Calado há um livrinho dele sobre ele que é maravilhoso, eu quero recomendar aqui. Olha, quem não conhece nada de Antônio Calado, esse livro custa R$ 5. 5 conto. Na expressão popular, além do que você ajuda, que é uma editora ligada ao MST, uma editora de luta, né? Então você ajuda essa editora. Antônio Calado, ele é esse livrinho aqui, da professora Lígia Chiappini. Lígia Chiappini, não sei se dá para ver o nome dela aqui. Lígia Chiappini, ela é professora aposentada da Universidade de São Paulo, foi orientanda de Antônio Cândido, e ela fez uma tese de doutorado sobre Antônio Calado. Então, durante muito tempo, ela era uma pessoa muito estudiosa de Antônio Calado, né? Então, esse livrinho aqui é um livrinho bem introdutório, mas maravilhoso, muito bom, recomendo demais. Eu sempre recomendo às pessoas, editora de Expressão Popular, não é? Antônio Calado. É uma coleção chamada Viva o Povo Brasileiro Recortes. Tá? Aqui, ó. Coleção aí. Tá. É uma boa introdução, não é, ao grande Antônio Calado. Então, ela trabalha um pouquinho a vida, a biografia, e ela diz uma coisa que não me marcou muito. Por exemplo, Calado ele pode ser dividido em três grandes momentos. O Calado do teatro, o Calado do jornalismo e o Calado dos romances. Então, Calado foi bom em três áreas do conhecimento. O jornalismo, com as grandes reportagens. Calado fez reportagens sobre o Vietnã. Calado foi para a guerra do Vietnã. Então, Calado, ele era do tipo de jornalista que se metia nos lugares onde ele ia fazer a matéria. Ele trabalhava com essa coisa do grande jornalismo, a grande reportagem, ele escrevia ensaios, artigos. Boa parte da produção dele virou livro depois. Calado, ele fez uma coisa que foi interessante, aí me interessa muito, né? Calado, ele fez uma grande reportagem, várias reportagens, são vários artigos ele escrevia para o Jornal do Brasil, que deu nesse livro aqui na década de 80. Então, assim, esse livro aqui é a grande síntese de um período da vida de Antônio Calado.
Eu li esse livro quando eu era muito jovem e tal. Esse livro é de 80, 81 no Brasil. Né? Agora, as matérias foram feitas todas entre 58 e 64, né? Que é o período em que Arraes era prefeito de Recife, depois Arraes virou governador, e depois Arraes foi caçado, preso e exilado, né? E só volta no final dos anos 70. Arraes aqui é Miguel Arraes de Alencar, que é um grande político da esquerda brasileira, é cearense, mas viveu toda a sua vida no Recife, era um engenheiro, ele foi prefeito, foi governador, foi deputado federal, não é? E foi governador duas vezes em Pernambuco, e era uma figura muito identificada com os progressistas, né? Ele nunca foi do Partido Comunista, mas tinha ligações, né? É uma figura muito importante, por exemplo, foi figura que deu visibilidade a Celso Furtado, a Chico de Oliveira, a Paulo Freire. Paulo Freire admirava Miguel Arraes e vice-versa, né? Então assim, Antônio Calado resolveu fazer umas matérias sobre o Recife, porque o Calado tinha uma tese muito perigosa, eu acho, muito perigosa, principalmente para quem é pernambucano. Calado, quando foi ver Recife, ele morou um tempo lá, alguns meses, várias vezes, né? Ele foi 2 ou 3 vezes. Calado, ele acreditava que se a revolução começasse no Brasil, ela começaria em Pernambuco. Para Calado, Pernambuco tinha no Nordeste e no Brasil a esquerda mais avançada. Uma esquerda no parlamento, uma esquerda nos movimentos sociais, uma esquerda nas lutas de rua. Para você ter uma ideia, Calado entrevistou Miguel Arraes, Calado entrevistou Francis Julião, Calado foi conhecer a Liga Camponesa. Calado, inclusive, imaginou a possibilidade de uma revolução camponesa. Ele incorpora tudo isso no romance dele, de 67, chamado Quaropi. Então, assim, Calado, ele de fato acreditava, né, nesse processo revolucionário. Calado é importante nesse sentido. E aí eu acho isso uma tese muito interessante, né? A ideia de que a revolução começaria por Pernambuco, a Revolução Brasileira. Não sei se vocês observam, mas ele chega a citar essa palavra no subtítulo do livro, repare. Tá vendo? Não sei se dá para ver aí, estão vendo aí. Ele chega a citar a possibilidade mesmo de uma certa ruptura revolucionária, porque Pernambuco estava muito avançado. Em parte ele tinha razão, porque quando a ditadura caiu em 64, a ditadura caiu matando em Pernambuco. Olha, para você ter uma ideia, a ditadura... o general Costa Silva, que foi o segundo ditador depois de Castelo Branco, ele era lotado como general no 15º Exército de Pernambuco, fica ali na saída, no caminho da rodoviária, no Recife, né? Ele era de lá. Então o Costa Silva veio do sul para lá, ficou um bom tempo em Pernambuco. Então o Costa Silva mapeou todo Pernambuco. Não é à toa que quando houve o golpe, eles pegaram quase todo mundo, né? Olha, quando houve o golpe, estava em Pernambuco Celso Furtado, estava em Pernambuco Paulo Freire, estava em Pernambuco Chico de Oliveira, estava em Pernambuco Miguel Arraes, estava em Pernambuco Francis Julião, estava em Pernambuco Arley Camponesa, estava em Pernambuco Dom Helder Câmara, imagine, olha, você imagina, eu quero que vocês pensem comigo, para entender a mentalidade de Antônio Calado em 1960 e 64. Conviveram no mesmo quadrante histórico, no mesmo lugar, geograficamente falando, conviveram Dom Helder Câmara, Celso Furtado na Sudene, Chico de Oliveira, o sociólogo Francisco de Oliveira, Miguel Arraes de Alencar, Francisco Julião, as ligas camponesas, o teatro de Hermílio Borba Filho, teatro popular de Hermílio Borba Filho, Ariano Suassuna e a sua concepção radical de cultura popular. Todo esse povo estava em Pernambuco. E eu nem quero citar Gilberto Freire, porque eu não cito Gilberto Freire? Porque Gilberto Freire estava do outro lado. Gilberto Freire apoiou a ditadura, apesar de ser um grande intelectual, um sociólogo importante, e ser desse período, mas Gilberto Freire era um ressentido, e não gostava desse povo. Gilberto Freire, olha, duas figuras que eu gosto muito intelectualmente, mas sei que foram para a direita. Gilberto Freire e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira já estava no Rio. Manuel Bandeira odiava Miguel Arraes, tem até um poema contra Miguel Arraes, né? Recife sem arroz, sem arraiz, um poema horroroso de Manuel Bandeira. Então, Manuel Bandeira, ele estava do outro lado, juntamente com Gilberto Freire, né? Inclusive, deduraram todo mundo. Gilberto Freire dedurou pessoas na ditadura. Luiz Costa Lima, o escritor Luiz Costa Lima, e crítico, já tinha denunciado. Quem denunciou Paulo Freire foi Gilberto Freire, com inveja. Gilberto Freire é muito invejoso. Então, veja. Muito, muito invejoso. Gilberto Freire é imensamente invejoso e eu entendo que era um grande intelectual. Eu li Casa Grande Senzala, eu gosto de Casa Grande Senzala. Olha, eu gosto de Gilberto Freire como prosador. Eu gosto de Gilberto Freire na prosa sociológica. Agora, Gilberto Freire apoiou a ditadura brasileira, apoiou a ditadura de Salazar em Portugal, escreveu
Gilberto Freire imaginava que seria ministro da Educação. Gilberto Freire era um bajulador da ditadura. Gilberto Freire dedurou colegas, que é a pior coisa que tem. Para mim, a coisa que eu mais odeio no ser humano é ser dedo duro. Eu acho um escroto quem é dedo duro. E Gilberto Freire foi. E provado, porque Luiz Costa Lima está vivo. E Luiz Costa Lima disse em entrevista: Gilberto Freire denunciou a mim, denunciou Paulo Freire, denunciou Celso Furtado. Então, assim, ele era um dedo duro. Agora, por isso que eu não vou falar de Gilberto Freire. Você imagine, estava nesse quadrante histórico lá no Recife, Dom Helder Câmara, Celso Furtado, Chico de Oliveira, Miguel Arraes de Alencar e, de saudosa e honrosa memória, Francis Julião. A gente precisa, olha aqui, eu tenho aqui para provar a todos. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma obra-prima, uma obra rara. Eu tenho toda costurada, porque isso já se descolou, se descoisou. Eu tive que colar, porque isso aqui é de 1960. Eu vou olhar aqui a data. 1961, meu amigo. Isso aqui é a famosa coleção Caderno do Povo Brasileiro, que foi proibido pela ditadura militar, da editora Civilização Brasileira. Vejam os primeiros 5 títulos, por favor, para matar a saudade, para ver que coisa boa. Os primeiros 5 títulos. Não sei se dá para ver aí. Dá para ver aí, minha gente? Eu adoro mostrar isso. Me dá um orgulho ter um negócio desse. Ter a história na mão. Os primeiros 5 títulos. O que são as ligas camponesas? Francis Julião. O que é o povo no Brasil? Nelson Werneck Sodré. Quem faz as leis no Brasil? Osni Duarte Pereira. Por que os ricos não fazem greve? Álvaro Vieira Pinto. Quem dará o golpe no Brasil? Vanderlei Guilherme dos Santos. Vanderlei Guilherme dos Santos, que morreu esse ano, de honrosa memória. Ainda não assinava como Vanderlei Guilherme dos Santos. Tá o último aqui, ó. O último aqui. O último. Vanderlei Guilherme dos Santos, cientista político, professor da FMG, saudosa memória. Morreu o ano passado, grande cientista político. O Vanderlei escreveu um texto em 1961, dizendo quem vai dar o golpe. 3 anos antes ele previu o golpe, nessa coleção. Era uma coleção pequenininha, nesse formato aqui, chamado Caderno do Povo Brasileiro. O volume 1 eu tenho, que é o que são as ligas camponesas de Francis Julião. Guardo como uma relíquia e tal. Esse pessoal todinho estava no Recife. Quando Antônio Calado chega no Recife, ele encontra esse povo todo. E aí ele percebe, não pode, isso aqui vai longe. Isso aqui é coisa mesmo para uma luta que não há no Brasil. Tanta gente boa, engajada, intelectual orgânico tal, nesse país, aqui em Pernambuco. Então, assim, aí começa a vida de Calado. Então, Calado começa a escrever sobre essa gente e dá nesse livro que eu mostrei aqui, no Tempo de Arraes. Então, esse livro é as primeiras grandes reportagens dele sobre esse período. Aqui ele fala de Pernambuco, do Recife, da Liga Camponesa. Ele fala... esse livro é uma aula, para mim, de história, né? O primeiro capítulo, Aspecto Geral da Revolução Pernambucana. Aspecto Geral da Revolução Pernambucana. Depois... Paz na Galileia. Galileia é o engenho onde nasceu a Liga Camponesa, né? Depois ele vai Julião contra a Igreja e Goulart, a história trágica de Elizabeth Teixeira. Há um capítulo sobre Dona Elizabeth Teixeira, ó, que é exatamente sobre o cara marcado para morrer, né? Lembram disso, né? Olha aqui, ó, Dona Elizabeth Teixeira, tal, que é a mulher de João Pedro Teixeira, e etc. Então, assim, uma obra extraordinária, né? Eu considero uma obra de história, guardo com muito carinho, né? Gosto de recomendar para os alunos, para a memória. É um país que basicamente vive sem memória, é uma desgraça isso, né? Um país sem memória é cruel demais e tal. Eu acho uma pena. Então, nesse sentido, o período que Antônio Calado retratou é fundamental. E ele vai trazer, eu estou dizendo isso, exagerando, para agora entrar no que interessa aqui, que eu vim falar, que são a obra literária dele. Todo esse manancial ele vai trazer para a obra dele, porque Calado faz o romance que a gente chama de romance histórico, né? Um gênero muito importante, né, na literatura brasileira. Em 67 ele escreve Quarupi. Quarupi não é ainda um livro necessariamente de combate à ditadura, mas é um livro que o capítulo final dele trata disso, né? Porque Quarupi vai ali dos anos 50, quando Vargas se suicida. Quarupi começa com o suicídio de Vargas até 67, que é quando de fato o Calado publica. Então ele pega os principais acontecimentos desse período a partir de atores, a partir de personagens ficcionais, né? E ele conta a história do país desse período, o suicídio de Vargas, a criação do Xingu, a questão das ligas camponesas, a ditadura militar, a guerrilha contra a ditadura. Em 67 ele para, né? É um livro que tem um personagem central chamado Nando, que é um padre, chamado Padre Nando. Ele começa, o filme começa no convento e termina na guerrilha. Começa no ossuário, no convento, e depois vai pra guerrilha.
Então há um parâmetro, né? Começa no convento, termina na guerrilha. O personagem ele deixa de ser padre, ele se apaixona, né, por uma personagem chamada Francisca, ele deixa a batina e ele deixa a batina pela guerrilha. Ele se frustra com o trabalho da igreja com os índios, ele se frustra com o trabalho da igreja, ele percebe que a igreja não é comprometida com o povo, o padre Nando, né? Dizem que é um personagem inspirado em Frei Beto, né? Porque Antônio Calado era amigo de Frei Beto, foi colega de jornalista e tal. Não sei, eu soube isso, não sei se é fofoca ou sei lá o quê. Eu li em algum lugar, não me perguntem onde, porque eu não saberia dizer onde. Mas eu sei que houve essa história que ele se inspirou. No... Eu sei o seguinte, que é um padre que deixa a batina, era um frade franciscano, deixa a batina, a igreja não lhe convence mais, e ele vai pra guerrilha. Se apaixona na guerrilha por uma guerrilheira chamada Francisca, um amor que não é trágico, ele chega a transar com ela. A narrativa do sexo dele na praia, sobre o luar, não sei o quê, a narrativa que Calado dá, a relação sexual do ex-padre é bonita demais, é muito bonito, é uma linda, linda, linda. É linda, é um capítulo de um lirismo maravilhoso, né, de Calado. Então eu admiro muito esse livro. Agora, esse livro, ele não é propriamente o livro de Calado sobre a ditadura, ele termina com isso. Calado, eu vou terminar com isso agora. Prometo terminar. Já são 20 e 14. Calado, ele escreveu três romances. Que são três romances, na verdade, que são três romances que é chamada a trilogia. A trilogia de Antônio Calado sobre a ditadura militar. Né? Essa trilogia é composta de três livros. Vamos lá. Primeiro, Bar Dom Juan, 1971. Reflexo do Baile, 1976. Sempre Vivo, 81. Bar Dom Juan é sobre a guerrilha e a derrota da guerrilha. Olha, é um romance que eu adoro, adoro, adoro. É um romance todo entrecortado, com elipses, com flashback. É um grupo de ex-guerrilheiros que escaparam da guerrilha, se reúnem num bar e vão refletir sobre o erro da guerrilha, o drama da guerrilha, os amigos que se perderam, a ditadura caiu matando, assassinando. É um livro assim, eu diria, que para quem está em melancolia, para quem está em crise de esquerda, quem é órfão de alguma utopia, lê esse livro, ele vai ter uma crise existencial. É um livro da crise existencial. Eu li esse livro na década de 90, né, sob a orientação de um professor da UFPB que fez doutorado em Antônio Calado. Eu acho que, depois de Lígia Chiappini, quem mais entende de Antônio Calado no Brasil é o professor Arturo Gouveia, da Universidade Federal da Paraíba. Foi Arturo que me colocou nas mãos o Bar Dom Juan. De fato, é um livro. É o livro mais pessimista de Calado. Eu acho o livro mais pessimista de Calado. Ele é assim: a ditadura venceu, a ditadura derrotou a guerrilha, não há mais espaço para resistência, a gente fica no bar, por isso que o nome é Bar Dom Juan, a gente fica aqui bebendo, sei lá, fumando maconha e refletindo sobre o passado, voltando ao passado, pensando na luta política, pensando, mas ação nenhuma a gente consegue, porque nós fomos derrotados. Né? Entenda, existe uma psicologia do derrotado, a gente tem que entender isso. Existe uma psicologia do derrotado. Qual é a psicologia do derrotado? Ele está paralisado, ele foi derrotado. Eu não venci, eu fui derrotado. Então, significa dizer, eu tenho que reconhecer que eu fui derrotado, eu tenho que encontrar meu lugar de derrotado no mundo. Né? É isso que Calado ensina nesse livro chamado Bar Dom Juan. O segundo é de 76, chamado Reflexo do Baile, que é sobre... aí é o livro mais difícil de Calado, porque eu uma vez indiquei a uma moça bem jovem, ela ficou frustrada, porque o livro é difícil, porque ele é feito todo de lapsos, de fluxo de consciência, de jornais intercortados, porque é o seguinte, o personagem está sendo perseguido, ele está clandestino, ele está isolado, e ele começa a tratar de um sequestro do embaixador que vai acontecer quando acontecer um grande baile. Então eles estão preparando um grupo de guerrilheiros para entrar nessa casa durante o baile e sequestrar o embaixador de um país aí para pedir alguma coisa em troca da guerrilha. Na verdade, esse fato é histórico, né? Que é aquele inspirado no sequestro do embaixador americano que libertou 15 presos, né? Que estavam presos da ditadura. Então, um romance sobre isso é um romance muito difícil, é o romance mais difícil de Calado. Ele do ponto de vista formal, ele é todo entrecortado em elipses, em fluxo de conceito. Então, formalmente, ele é um romance difícil, fechado, opaco. Mas ele quer tratar de um tema que não é opaco, é um tema fundamental, que é o tema da guerrilha, e é o tema da experiência do sequestro, etc, etc. Eu acho muito bom. E, por fim, esse romance que eu adoro, eu reli a semana passada, é o único romance de Calado que eu li 2 vezes, foi esse aqui.
Sempre Viva. Eu adoro esse romance. Adoro, adoro. Esse romance eu me identifico com ele. É o último, esse romance é de 81, é o último Calado, basicamente. É o último grande romance de Calado. Esse romance, ele trata do personagem que foi exilado. O personagem aqui chama-se Quinho. O nome dele é Quinho. Ele foi da guerrilha nos anos 70, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi solto em troca do sequestro do embaixador e ele foi exilado. Então ele ficou 10 anos exilado. Aí ele volta no Brasil, ele volta em 81 pela Bolívia, né? Então tem uma cena bonita na Bolívia, primeiro capítulo sobre a Bolívia e tal, depois ele volta ao Brasil. E quando ele chega no Brasil, ele não se reconhece mais. 10 anos depois, o Brasil é outro, muita gente morta, ele perdeu basicamente seu grupo, foi todo disparatado. O romance inteiro é a crise da consciência do personagem, assim, de ter que viver no mundo, que é o seu país, fala a sua língua portuguesa, mas ele parece que continua exilado. Ele saiu do exílio, mas o exílio não saiu dele porque o Brasil que ele chegou é outro. Cara, olha, esse romance merece, ainda hoje merece uma boa análise. Eu acho que falta uma boa análise de Sempre Viva de Antônio Calado, que é inspirado inclusive numa planta, né? Merece um bom, porque é um romance assim que trata, não, é um romance que eu diria trata da pós-derrota. Como você organiza sua vida depois da derrota? A ditadura venceu, a indústria cultural venceu, o país se modernizou por cima, uma modernização conservadora, escrota. O povo continua pobre na miséria, com inflação, lascado. O povo continua precisando da revolução, mas não tem a menor ideia, porque o povo só quer saber de televisão, de propaganda, de publicidade, de show de cantor idiota, de alienação cultural. Como é que você faz a revolução com um povo desse? É o drama de Quinho. Pô, eu voltei, né, sabe assim, eu voltei e voltei agora com gosto de gás, voltei com sangue do olho, voltei para retomar aquilo que havia perdido. Quando ele chega, não tem mais. Se eu dizer, você volta para uma casa que não tem mais, você volta para um mundo que não tem mais. Pô, eu chorei. A primeira vez que eu li esse romance, eu chorei. Eu me emocionei assim. Eu me senti no personagem. Quando eu cheguei, não quando eu cheguei no último capítulo, que é o capítulo 52, tipo, começa assim o último capítulo. Enquanto derramava o álcool num pires, dentro da bacia de louça que ficava em cima da cômoda, enquanto carregava o pires com cuidado para não entornar, vai Quinho, passando o indicador, aí começa a narrar um pouco meio que essa litania, né, da derrota brasileira, do desânimo, e ao mesmo tempo, de dizer o seguinte, olha, o Brasil é outro. Qual é a lição de Antônio Calado? E eu termino aqui a minha live, viu? Alexandre, eu estou terminando agora. Mais 5 minutos, 10 minutos eu termino. Qual é a lição de Antônio Calado para nós? Por isso que eu deixei Antônio Calado por último. Antônio Calado é um homem que morreu na década de 90, né? Final da década de 90. Então, assim, é uma pessoa que viveu todo o processo de redemocratização e tal. Esse livro dele é ainda na ditadura, que era João Figueiredo o presidente. O presidente que adorava cavalo, né? Não sei se vocês lembram disso. Tal. Então, assim, o Antônio Calado, ele é, digamos, o escritor que, para mim, melhor refletiu a ditadura, refletiu as contradições da ditadura, refletiu a derrota da esquerda, refletiu a pós-derrota da esquerda, que é o chamado início da redemocratização, né? Anistia, criação do PT, da CUT, etc. Com esse romance, Antônio Calado nos dá uma lição, nos deixa uma lição. Qual é a lição que deixa Antônio Calado com Sempre Vivo? Você foi para o exílio, depois de prisão, depois de militância na guerrilha, depois de prisão, depois de tortura, soltura e exílio. Volta do exílio, 10, 12 anos depois. Você espera encontrar um país para você se reencontrar nesse país e, consequentemente, você reatar os laços com o passado e, obviamente, retomar esse passado para encaminhar para o futuro um processo revolucionário, né? Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. O que o personagem encontra é um povo desorganizado, é um povo dominado por uma forte indústria cultural, é um povo que está muito mais preocupado com seu umbigo, está muito mais preocupado com a novela, muito mais preocupado em arrumar um emprego ou perder o emprego, está preocupado com a inflação, está preocupado com tudo, menos com a transformação desse país.
É um povo que está preocupado com tudo, menos com a luta popular. Está preocupado com tudo, menos com a sua luta. É um povo que não se encontra mais no estado que a gente chamaria, do ponto de vista lukácsiano, de consciência de classe. Significa dizer, você agora tem que organizar um outro povo. E aí, como é possível? Então, o personagem entra numa profunda crise, semelhante ao povo, e segue seu caminho. Eu não diria que Calado é um pessimista. Eu diria que Calado, na verdade, ele é um realista. Calado nunca acreditou, porque Calado percebeu que a nossa anistia foi meia boca, não é? A esquerda brasileira, depois, ela vira uma esquerda extremamente parlamentar, uma esquerda muito tímida, uma esquerda que abandona qualquer projeto revolucionário. Calado percebeu que a esquerda que nasce nos anos 80 não tem nada a ver com aquela dos anos 60. Nada a ver. Nada a ver com a dos anos 70. É outra geração, não é? É outro agrupamento, é outra coisa. Então, assim, Calado, ele, na verdade, ele não acredita que o Brasil ele consiga, digamos assim, encontrar seu caminho dessa forma, né? Porque, de fato, aquele momento, aquele povo, basicamente está perdido, é outra geração e tal. Agora, eu acho importante o seguinte, a literatura de Calado, ela é